Bom dia, aqui é a Gabi Pilege. Eu tô aqui no perfil da Yorin Garden hoje para a gente fazer uma live maravilhosa, que é a primeira live de uma série que a gente vai fazer de 15 em 15 dias sobre jardinagem sustentável. E hoje eu vou conversar com a Bia do Mato no Prato. Gente, eu queria que vocês me falassem, quem for entrando, se vocês estão me ouvindo bem. Eu estou de fone hoje, porque está tendo uma obra aqui do meu lado. Bem-vindos todos. Bia, quando você quiser, pede para entrar, que eu já te aceito aqui. Bom dia, quanta gente chegando aqui. Estou muito animada com essa nova série de lives que a gente vai fazer aqui. Tem convidados maravilhosos, eu quero que vocês já deixem anotado na agenda, porque de 15 em 15 a gente tem um convidado novo falando só sobre temas super interessantes da jardinagem, e a gente vai sempre conversar sobre assuntos que sejam desde hortas, formas de manejo, cultivo, manutenção de jardim, coisas que interessam a todos nós. Ai, olha, Mato no Prato entrou. Bia, já tô te vendo aí. Hora que quiser, pede para participar que eu te chamo. Mas de uma maneira que a gente cuide do nosso jardim de uma maneira sustentável. Bia, eu vou te pôr aqui. Bia tá chegando. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Oi, Bia, bom dia, tudo bem com Oi, você? Gabi. Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Como tá você? Tudo jóia, tudo bem, graças a Deus. Você tá me Eu tô ouvindo aqui bem, Bia? Eu tô te ouvindo bem, eu ia falar sobre isso mesmo. Eu Ai, tô que aqui bom. pertinho da rua, então, pessoal, se de repente tiver barulho, Gabi, se você achar que tá atrapalhando, você me avisa que eu vou lá pra dentro. Eu já deixei meu cantinho lá pra gente conversar. Bia, eu estava falando com você ontem, live é assim, né? A gente conversando ontem para assim a gente tentar ver o melhor ambiente que a gente consiga Sim. mostrar tudo de bom para vocês, né? Mas ao mesmo tempo, live é live, né? Começou uma obra agora aqui do meu lado, por isso que eu tô de fone, Bia. É possível, com britadeira, com tudo. Mas Aqui enfim, também. Aqui embaixo também tem prédio construindo, mas acho que eu tô te ouvindo bem. Acho que tá tudo certo, né, pra gente conversar. Bia, eu queria que você, antes de mais nada, primeiro é um prazer estar fazendo uma live com você. A gente estava sonhando com esse momento, né? Chegou esse momento, estamos fazendo uma live juntas. E eu queria muito que você se apresentasse. A Bia tem o Mato no Prato, que é um projeto maravilhoso. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, porque você é uma das pioneiras a falar de punk. E eu queria que você contasse um pouquinho para todo mundo, um pouquinho da sua história, Bia. Gabi, eu comecei essa história fazendo uma horta orgânica em uma escola, isso em 2007, em 2008. Era um projeto de educação ambiental que eu estava experimentando fazer, né, conhecendo esse universo. E os desafios que a gente enfrentava lá para conseguir manter aquela horta foram me provocando para tentar entender melhor o sistema, né? E com isso conhecer um pouco dessa diversidade das plantinhas espontâneas, aquelas que a gente chama de praga, né? Muitas vezes fica assim meio Exatamente. meio preconceituoso com elas, né? Então, a minha curiosidade para as punk nasceu dali, mas na época ainda não tinha tão popular, né, esse conceito. Então eu fui aos poucos mergulhando e aprendendo sobre isso. E aí o Mato no Prato nasceu em 2013. Estamos aí falando desse assunto sem parar até hoje. E é muito curioso, Bia, porque você surgiu quase junto com quando esse termo punk começou a se popularizar, né? Porque antes eu fiz até uma enquete, Bia, eu não sei se. Porque, logicamente, quem te segue é um público que já está muito acostumado com esse termo. Quem me segue é gente que gosta de jardinagem de um modo geral, não necessariamente de plantas comestíveis. E eu tive essa curiosidade de saber quem conhecia esse termo punk, né?
E apesar de eu já ter feito live sobre isso, a gente já ter conversado sobre isso, é muito louco. 35% das pessoas não sabem o que significa o termo punk. Então, apresente, por favor, Bia, para a gente poder falar sobre o que é punk. Pode deixar. Eu entendo, a gente que vive assim nesse universo pensa que todo mundo já sabe, né? E na verdade não, tem muita gente ainda para esse conceito atingir. Punk significa plantas alimentícias não convencionais. Na verdade, esse é um tema que já é estudado pela ciência, e não só estudado pela ciência, mas lidado, né, pelos povos tradicionais, pelas pessoas da roça mesmo, há muito tempo. Mas ainda não tinha se chegado a uma palavrinha que definisse tão bem qual é a questão dessas plantas, né, que está acontecendo com elas. E aí nasce pelas mãos, pela cabeça do Valdeli Knupp, que é um biólogo, o termo, né, plantas alimentícias não convencionais, que depois a Irani Arteche, que é uma nutricionista amiga dele, que trabalhava em parceria com ele, chamou assim carinhosamente de punk, e aí pegou dessa forma. Então hoje punk são essas plantas que têm potencial alimentício, pode ser uma planta totalmente nova, desconhecida, e que a gente pode aproveitar, ou às vezes até plantas que nascem espontaneamente no nosso quintal, que a gente está mais do que acostumado a ver, mas esqueceu, com o tempo o uso dela se perdeu, sabe? Então é uma punk também. E para a gente até entender, né, Bia, eu acho que punk é basicamente uma planta que a gente não está acostumado a encontrar para vender nas prateleiras, né? Isso. Ela é não convencional por isso, né? Ela ainda não passou no gosto comum, no uso comum, e ela não é produzida em grande escala, né? Então, assim, tem algumas... Eu lembro de ter conversado, que eu já fiz lives algumas vezes sobre esse assunto, inclusive de partes de plantas, né? Quando a gente fala... O termo punk virou plantas alimentícias não convencionais, mas também pode ser partes de plantas alimentícias não convencionais, não é? Isso. Então, se Porque você... nem toda punk, Gabi, a gente consegue comer inteira, né? Não, assim como as hortaliças e frutas que a gente tem, algumas, né, podem ser comidas integralmente, mas outras não. E aí muitas vezes são essas partes que ficam desprezadas, né? E aí, como você falou, quando elas não são encontradas à venda no mercado, a gente tem uma maior facilidade de apontar como não convencional, porque as pessoas se alimentam hoje daquilo que está no mercado. Então é como se os mercados ditassem aquilo que é ou não é de comer. E isso é muito errado, né? Para quem tem um quintal, então é um desperdício deixar esse conhecimento de lado, né? Bia, você tem algum exemplo assim de planta que você sabe típica que a gente compra no mercado e que a gente descarta partes dela que seriam super comestíveis e que a gente simplesmente não aproveita e seriam altamente aproveitáveis? Existem muitas, muitas mesmo, sabe? Mas eu uso o exemplo da bananeira sempre, porque é uma planta que todos, né? Uma espécie vegetal que a gente tem, todo mundo tem na fruteira de casa uma banana, né? Só que a bananeira tem muitas partes que podem ser aproveitadas e que são desprezadas, são pouco aproveitadas, pouco utilizadas, né? Então a gente tem aí alguns pratos tradicionais que são feitos envoltos com a folha da bananeira, né? Então a folha não se come necessariamente, mas ela é uma parte que pode ser utilizada no preparo. Aí a gente tem a inflorescência, né, que é o coração da bananeira, que eu falo muito sobre ele, e as flores que estão dentro desse coração. A gente tem as flores da banana, a gente tem depois a casca da banana, né, que até mesmo a casca é pouco aproveitada, visto que a maioria das bananas que a gente encontra para vender não são orgânicas, então as pessoas não se sentem seguras para comer a casca. Sim. E aí, para completar, o palmito, né? Ela tem o palmito comestível e é muito interessante, é saboroso. Então, a gente poderia aproveitar essa parte e acaba deixando de lado. Eu até tô com uma mudinha aqui minha, ó. É que a telinha aqui é pequena, então não aparece tão bem. A minha bananeira. Mas dá para ver. Tem umas enxeridas aqui junto, mas a bananeira é meu filhote, ó. Eu tô babando nela agora.
Tá meu linda. bebezinho. Tá linda. Tem alguém falando que beterraba, olha, tá aqui nos comentários. Beterraba é um bom exemplo também, né? Isso. Beterraba, cenoura, espécies que geralmente se tira as folhas, né, para as ramas, são retiradas para colocar no comércio. E a gente perde. E curiosamente são partes que fora do Brasil são vistas como iguarias, são super bem utilizadas, né? E aqui a gente, acho que por conta da abundância toda, a gente fica seletivo, assim, acha que é o certo a se fazer, né? Ô, Bia, e você acha que nesse tempo todo que você começou a trabalhar com punks e falar desse assunto, aumentou bastante? Eu vi que a Maria da Taxon entrou aqui, e aumentou bastante literatura sobre esse assunto, né? Se alguém que estiver ouvindo a gente quiser se especializar sobre isso e conhecer um pouco mais, tem bastante, não tem literatura sobre isso? Tem. Inclusive, as pessoas me pedem muito dicas de Ó, folha de batata bibliografias doce. que Tô são vendo um monte de gratuitas. dica aqui. Até eu estava Couve-flor. falando da bananeira e lembrando que esses dias mesmo eu vi a parte da entrecasca da mandioca, né? Que é a Irani, que eu citei aqui como uma das criadoras do conceito punk, ela fala sobre isso. A mandioca é tão valiosa, né, Gabi? Para a gente, ela é uma rainha da nossa flora, Sim, né? Um sim. alimento que é super ancestral para nós e a gente já aproveita pouco, porque existem mais de 400 tipos diferentes de mandioca. A gente usa meia dúzia ali, né? Cada lugar do país vai ter uma familiaridade com um tipo, mas a casca eu não conheço quase, na verdade, eu conheço a Irani que usa e um ou outro assim que curte esse assunto, porque no dia a dia, amigos, vizinhos, assim, pessoas que não estão relacionadas a esse trabalho, deixa passar até mesmo assim a abóbora, né? Partes vegetais que são super comuns. Vocês querem que eu entre, gente? Tá? O meu áudio tá muito poluído para vocês? Eu tô bem. Eu tô Então bem de tá bom. áudio. Por mais que tenha um barulhinho, tá dando para te ouvir super bem. Tá Então tá ótimo. joia. Qualquer coisa você Não, me não, avisa. nem perde o ritmo. Vai que tá super bem, tá dando para ouvir Tá super bom. bem. Tem gente A aqui Sabrina falando comentando da mandioca. usa entrecasca de mandioca. Tem um monte de gente aqui falando que usa várias partes. Couve-flor também, usando outras coisas. Ó, tá todo mundo dizendo que tá ouvindo super bem. Então fica Joia. tranquila. Tá bom. E aí, eu recentemente comprei um livro, inclusive com a Maria, e eu fiquei super feliz porque é justamente, eu acho que o ramo que você está inserida, né, que eu acho que é muito interessante, que você fala com essa paixão das punks, mas ao mesmo tempo da paixão da alimentação. Então, quando a gente... porque quem trabalha com punk, quem trabalha com horta orgânica, não tem jeito de não dar esse valor para uma alimentação saudável, né? Então, a hora que você fala, tá bom, eu vou começar a explorar um pouco mais plantas não convencionais para incluir na minha alimentação, mas eu preciso de receita, eu preciso saber como que eu faço essa inclusão. Então, o teu trabalho é muito interessante porque, no fim, toda hora você está dando dicas de como você faz essa inclusão. E eu acho tão interessante, Bia. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que as pessoas que estão querendo começar a fazer essa utilização de plantas não convencionais, qual que é a dica que você dá assim? Tá bom, tô chegando agora nesse mundo. Eu sou a primeira que descarto, eu não, porque eu adoro folha de beterraba, por exemplo, e adoro outras partes não convencionais e fico tentando descobrir. Mas que dica que você dá para a gente começar a introduzir isso na nossa alimentação? Olha, Gabi, eu até na sua fala você me lembrou que eu me distraí, né, e não terminei dizendo. Acho importante mencionar que as pessoas pedem muito bibliografias e coisas que podem acessar na internet gratuitamente. E as receitas são campeãs, assim, das pessoas me mandarem mensagem perguntando o que fazer. Olha, ganhei esse caramoela, o que eu faço com isso, sabe? E hoje na internet a gente tem uma boa diversidade de sites que trazem essas informações, inclusive o pessoal do Sabor de Fazenda, que a Sabrina acabou de dar um alô aí, a Neide Rigo, Guilherme Ranieri, todos eles, a Irani e o Knup,
todos eles trazem essas ideias de receita. E eu confesso para você que eu me inspiro muito, porque eu não sou uma boa cozinheira, eu sou bem amadora mesmo, vou fazendo os meus testes aqui. Duvido, O, duvido. o bom é que a Elisa gosta das minhas gororoba. Daí eu falo assim, se ela gosta, então tá tudo certo. Aí eu faço os caldinhos, vou aproveitando as sementes, sei lá, torro a semente e uso a casca no caldo, sabe? Vou fazendo umas brincadeiras assim. Eu recomendo que as pessoas que queiram começar agora a diversificar a sua alimentação, que elas passem a observar, né? Primeiro, optar por alimentos in natura, né? De preferência orgânicos. Sim, Por favor, né, gente? por favor. E quando já tem esse alimento em mãos, que observe assim as possibilidades para além do costume. Então sempre vai ter uma partezinha ali que você acaba tirando um talinho, jogando fora, que pode entrar nos nossos pratos. E aí, com esse olhar atento, buscar essas receitas. A própria Embrapa, eu acho que hoje não deve mais estar fazendo esse trabalho de enviar os manuais impressos, mas eu recebi em casa e um livrinho de receitas muito completo, já antiguinho esse, acho que isso deve ter sido em 2015, por aí, mas eu sei que esse guia está disponível na versão digital, então tem Tá. essas receitas, e eu faço assim, eu vou lá, sabe, é uma torta de liquidificador, é uma pizzinha, a gente vai adaptando, né, as nossas receitas, e aqui o que faz muito sucesso é o pastel que a gente faz com o bico da bananeira, sabe? As tortas, que aí eu entucho no lugar dos recheios que a gente faria, né? Que as pessoas costumam colocar frango, né? Palmito? Enfim, palmito. Aí eu vou e entro com uma panque. Aí dá tudo certo, não tem muito erro, não. Ai, deve ficar uma delícia. E eu vou além. Você falou, olha, eu acho que o ideal seria a gente consumir vegetais orgânicos. Eu vou além. Eu acho que quem está seguindo a gente tem que até incentivar para todo mundo cultivar em casa, né? Porque a gente está num universo que a gente pode falar sobre esse assunto, né? Lógico, num universo mais amplo, não. Mas para quem gosta, quem está assistindo a gente, eu acho que tem esse olhar de querer cultivar isso em casa, né? Porque eu acho uma diferença muito grande, não é, Bia? Quando a gente. Você tem a Elisa, que é uma menina do dedo verde que está aí junto com você, que deve ser uma delícia, né? Praticamente uma gnoma no meio do teu jardim Sim. e que tem essa graça toda de você conseguir cultivar as tuas plantas e retirar o alimento do seu próprio jardim, né? Então, mas eu acho que uma das maiores, eu acho que até uma missão que a gente tem, né? A gente que trabalha com planta, tô engasgada desde a hora A que a gente gente fica começou. falando e seca, né, Gabi? Eu tava com uma tosse. Pronto, Fica tranquila. foi. De incentivar as pessoas a tirar o medo, porque eu acho que a maior palavra que a gente tem relacionada à planta, lógico que a gente está falando de ser vivo, as pessoas têm muito medo de colocar a mão na planta e matar. E quando a gente associa a horta, eu acho que o medo amplifica. Você não tem essa sensação, Bia? A pessoa parece que a É pessoa uma, fala. é uma responsabilidade, né? Produzir alimento. O pessoal fala, nossa, como que eu vou dar conta disso, essa tarefa? É exatamente isso. A pessoa fica com mais. E outra, fica com a sensação de que está jogando um alimento fora. Que na verdade, putz, não dei conta de cuidar do meu hortelã e agora eu perdi meu hortelã. Então, o fracasso que a pessoa sente de não cuidar bem de uma plantinha comestível, eu tenho a sensação que é maior do que o fracasso que uma pessoa tem de não dar conta de um. Vamos dar o exemplo, sei lá, de um pacová, por exemplo, que não deu bem. Lógico, como é uma planta ornamental que ela tem em casa, ela fica muito triste, perdeu uma planta, perdeu um dinheiro que ela investiu naquele pacová, mas eu acho que a frustração do comestível é muito grande. Então aí eu queria agora te puxar para a O gente falar pacová é qual é o punk segredo. também, viu, Gabi? Pelo amor de Deus, o que você faz com o pacová, Bia? O Conta para pacová, mim. ele dá como um pendão, né? E aí ele produz também frutos, não é tão comum. Eu tenho um aqui na minha sala, eu vou falar para você que eu sou mais cismada de matar as ornamentais do que os alimentos, porque no fim das contas aqui eu acabei invertendo, né?
E a comida nasce tão por conta que eu não dou muita bola, não. Mas meu Pacovar, eu fico cercando ele. Você cerca o Pacovar, né? Mas até agora ele não me deu comida, não. Tá só enfeitando mesmo. Mas é legal saber, né? A Ó, a gente Klaus. conhecer essas possibilidades, assim. Mas você tem razão. É verdade, ó, tem um monte de gente boa hoje assistindo Opa, essa tem um nossa monte de live gente aqui, querida, hein? na verdade, Tá chegando demais aqui. esse negócio. Ô, E Bia, aí mas que eu dica que sinto você dá também para as essa pessoas, frustração que então? você fala. É, porque é uma Primeiro, frustração muito grande, porque as pessoas, assim, eu vou te falar uma coisa, de experiência, tá? É, porque eu faço muito projeto de paisagismo. E hoje em dia aumentou muito o número de pessoas, Bia, que fala assim, Gabi, eu quero muito ter uma horta em casa. Aumentou, eu não estou te falando exponencialmente. Na pandemia, então, agora, chegou uma época que você deve saber, chegou uma época que eu não conseguia mais comprar tempero. A gente está falando de uma coisa orgânico, então, as meninas do Sabor de Fazenda devem saber disso. A gente não conseguia achar hortaliça para comprar. Então, é complicado, porque assim, as pessoas estão com uma demanda muito grande e estão com conhecimento de menos de como ter a sua horta em casa. Por isso que eu queria tuas dicas, assim, de como é que a gente como é que é o começo de uma horta orgânica em casa? olha, é legal a gente pensar assim, né? Vamos do começo. E eu sempre falo para as pessoas, se você está chegando na sua casa agora, ou de repente ela, né, você já mora ali há muito tempo, mas nunca explorou Não. aquele determinado espaço para plantar, é legal observar, né, como é esse ambiente, como é esse lugar e principalmente se já tem um quintalzinho, se já de repente era um jardim e a pessoa quer começar a plantar alimento ali, né? Então observar as plantas que nascem, porque elas são indicadores, né, de se o solo é ácido ou se de repente tem algum tipo de deficiência. E aí a gente consegue ir interpretando. Existem muitas tabelas, a gente encontra facilmente na internet as tabelas de plantas que denunciam, né, deficiências ou algum excesso de algum nutriente que esse solo tenha, da acidez mesmo. Mas é bacana, então, observar, se possível, fazer uma análise desse solo, então pegar uma amostrinha. Parece uma coisa muito complicada, mas não é, simples de se fazer. Tendo uma universidade, né, aqui na minha cidade, eu consigo levar numa faculdade e pedir para fazer esse teste. É um preço bem simbólico. Se não me engano, a última vez que eu me informei estava assim, 40, 50 reais para fazer É, essa análise. Então é possível, né? E aí você tem, aí não é necessário, não é imprescindível, mas você tem respostas, né, mais certas sobre o seu terreno. E aí, logicamente, observar o clima, né, a umidade do ar, como funciona a posição do sol naquele seu jardim, que aí é que você vai entender que espécies são mais adequadas. Senão você vai feliz da vida plantar sua hortelã lá e aí de repente aquele sol não é o suficiente ou aquele terreno não tem a umidade que a hortelã gosta, ela não vai vingar por muito tempo. Quando a gente trabalha com espécies como alface, aí a coisa fica ainda mais delicada, né? Porque são exigentes mesmo. E aí vem aquela coisa do pequeno, né? Acaba não crescendo tanto, fica uma plantinha meio coitadinha, meio triste ali. É resultado de forçar cultivo de alguma espécie que não está no lugar que ela gosta, no lugar onde ela é adaptada, né? olha, alguém está falando que quem não tem grana pode usar uma metodologia de um suco do repolho roxo para fazer análise do solo. Você sabe essa metodologia, Bia? Como é que Eu é? já ouvi falar, mas eu não conheço direitinho como é, não. Ó, depois quem escreveu aqui, manda pra gente depois pra gente fazer, porque no geral, eu faço análise também, Bia, porque eu acho que é uma coisa que a gente, no geral, a gente se beneficia muito do resultado da análise, principalmente quando a gente vai fazer plantio de horta, né? Para a gente ter ideia, para o jardim todo, na verdade, a gente se beneficia de análise, mas para o jardim todo. Agora, pressuposto, assim básico para a gente ter, a gente precisa ter, no geral, a gente precisa ter sol, né, Bia? Ou estou errada? Tem alguma espécie que você... Porque uma tristeza, assim, estou falando de jardineiros urbanos, tá?
muita gente que mora na cidade, né? Então, como eu sou de São Paulo, às vezes a pessoa não tem sol suficiente. A gente sabe que, no geral, a maioria das hortaliças precisam de pelo menos 4 horas de sol direto, né? De incidência de sol direto nas plantas. Existe alguma dessas, alguma que não precise de tanto sol assim? Você tem um alívio para dar, assim, alguma coisa que você saiba? Existe sim, mas as que eu tenho em mente são mesmo punk. Porque as hortaliças que a gente está mais acostumado é meio que a gente entende que aquelas hortaliças que a gente cultiva. Ai, meu Deus, vou cair do meu banquinho aqui. Que as hortaliças que a Cuidado! gente. Eu tô num declive Tô aqui, no tô me equilíbrio. equilibrando. Tá só no equilíbrio. Eu também tô aqui no equilíbrio. A gente fica cismado assim de que uma horta é composta por um canteirinho de alface, um canteirinho de couve, um canteirinho de repolho, um canteirinho de cenoura, e aí a gente acaba nem percebendo que são as nossas opções que demandam sol e não necessariamente o cultivo de alimentos. Então existem, por exemplo, aqui eu tenho uma parte da minha casa que é menos ensolarada, que é ali para trás um corredor, e lá temos uma mata atlântica já se Tá. fazendo, que nasce coisa sozinha lá, nasce samambaia, nasce de tudo. A gente tem ali, aparece bastante lá naquele terreno essa plantinha aqui, que aliás ela em sol ela é boa, em sombra ela é boa. Vou trazer aqui na frente para mostrar para vocês, que eu falo também muito sobre ela. Ela nasceu de xereta nesse vaso aqui, ela não foi plantada não, ela nasceu porque quis. Mas é a Major É Gomes, Major Gomes. Ai, que amor. a Gente, essa Talino. planta de infância de ficar pegando as bolinhas do As Major Gomes. bolinhas. E ela tá no ponto aqui, viu? Das bolinhas, já assim, ponto de sementinha pra gente comer. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Tá, sim, dá pra Isso é ver. de Que uma bolinha graça. só. Eu só apertei uma bolinha dela e apertei as sementinhas. Olha o tanto de semente que ela solta, ó. Um monte. Essa, gente, ela dá conta no sol, ela dá conta na sombra. Outra que nasce lá, que eu sempre lembro das meninas lá do Sabor de Fazenda, é a erva jabuti. Lá na minha sombrinha sempre brota umas assim, sozinha na rachadura do muro. Outra que eu tenho muito lá é um espinafre indiano. Nasceu sozinho, eu não conhecia essa espécie. E aí mas eu deixo, eu nunca arranco antes de descobrir. E aí ela tá lá, assim, subindo pelas paredes, vai super bem. O guaco tá lá nesse corredor meu. E é um lugar que tem pouquinho sol, sabe? Bem prejudicado de sol mesmo. Então, existem alimentos que crescem, que nascem e crescem nesses ambientes mais sombreados. Basta a gente Tem um monte de ampliar. gente dando dica aqui, Bia. Eu tô vendo, gente, se alguém pudesse fazer a anotação do que todo mundo tá dando a dica, Bia, tá riquíssimo os A Mari nossos falou comentários, da um Hora monte de coisa. Pronobis. Hora A Hora Pronobis, Pronobis gosta também. tem gente que falou também do Major Gomes, a Vânia falou dos microverdes, que é verdade, os microverdes você colhe depois de 7 a 10 dias de que você semeou, e aí ele pode ser cultivado na meia sombra também. Então, realmente, mesmo que você more em apartamento que você não tenha um sol direto, alguma coisinha você consegue, né? Sim. A Hora Pronobis até quero comentar para não ficar só falei assim de chute, para não ficar errado, né? Ela é uma planta que gosta de sol. A Hora Pronobis é um cacto, então ela É, gosta do sol. Mas ela vai também bem, ela tem uma boa resistência à sombra. Então, as punk têm essa qualidade também, de serem plantas mais resistentes às mudanças de temperatura, a temporadas de seca. Então, elas são mais maleáveis, sabe? Nesse ponto, assim, de se cultivar. Por isso que é tão recomendável que se amplie as variedades da horta. você sabe que é uma coisa engraçada, Bia, você está contando das punks, eu fiz uma compra, é muito louco, porque punk no geral, é isso que você falou, ela nasce, a gente acaba descobrindo as punks porque elas nascem espontaneamente, às vezes no nosso jardim, aí você espera, acha que é um matinho, descobre o matinho, tira a foto e vai dar uma olhada para ver que planta que é aquela, né? E descobre que é uma punk que você pode utilizar. E recentemente eu fiz uma compra no Sabor de Fazenda de uma caixa de várias punks para eu tentar cultivar as punks em casa. E aí eu tive uma experiência muito engraçada, eu até queria trocar essa ideia com você, porque
a punk, eu acho que ela é mais feliz quando ela nasce espontaneamente do que quando você vai cultivar ela especificamente no lugar que você escolhe. Mas tem algumas delas, por exemplo, a Ora Pronobis, que agora no inverno meu sol baixou e tem um lugar que eu tenho horta em casa que sofre muito agora no inverno, porque ele pega um sol somente na hora do meio-dia, né? No sol do meio-dia. Então, de fato, é casa de ferreiro espeto de pau. A gente sabe que precisa de 4 horas de sol, mas a minha horta do corredor não pega o sol de 4 horas. Mas a Ora Pronobis está lá firme e forte, o meu louro está lá firme e forte. Então, no fim, o que eu acabo fazendo para essas plantas eu acabo fazendo uma adubação um pouquinho mais eficaz, porque senão a planta fica suscetível à praga. Porque quando a gente desbalanceia, eu não sei se você concorda com o que eu estou falando, quando a gente desbalanceia alguma coisa, um pouco de luz de menos, ou numa época de excesso de chuva, ou seca demais, quando você acaba desbalanceando alguma coisa, é a época que a gente tem mais incidência de praga, né? E se a planta está fortinha, se você deu bastante matéria orgânica para essa planta e a planta está mais forte, principalmente as nossas hortas, você tem menos incidência de praga. Então, o que eu tenho feito, e no final das contas eu aprendi muito até com os adubos da Iorim, que são altamente orgânicos, então com certificação e tudo, e conversando com os agrônomos da Iorim, eu descobri uma coisa muito interessante. Quando você acaba dando o EcoSil, que tem potássio e tem silício na formulação também, quando você dá mais silício para a planta faz acaba muita diferença, faz muita diferença, a estrutura da planta fica forte. Eu tô, pela primeira vez, na verdade, Bia, eu estou experimentando nas minhas plantas passar por um inverno com as plantas devidamente adubadas, mas organicamente, porque eu nunca adubei as minhas hortas na minha vida com nada. Eu só usava humus, imagino que você mais ainda. Eu usava humus e esterco. E agora estou experimentando os adubos da Iorim, que são orgânicos. Então, e eu acho interessante isso, porque a gente, quando tem esse momento de inverno que as plantas sofrem com queda de temperatura, eu tô tendo um bom resultado, porque as minhas plantas estão mais fortes agora. Então as plantas devidamente adubadas, eu tô achando que estão mais resistentes. Faz sentido isso para você que eu tô falando? Muito. Aliás, é uma coisa que eu não atentava, assim, antes eu ficava na dúvida, eu não ia atrás de uma resposta para esses ataques, né? O meu maracujá mesmo, normal as lagartas pegarem ele de jeito, depois ele se restabelecia, né? Até coloquei nos stories uns, tipo, percevejos, né? Esses bichinhos chatos que acabam, a mosca, né, que tem a larva minadora, pega o manjericão. Então, essas mudanças de clima, né, fica muito suscetível mesmo. E aí eu percebo, aqui na minha casa, eu tenho uma composteira de chão, né, de buraco mesmo. Uma parte, um canto do meu quintal que fica perto do muro, e ali eu faço essa produção do composto. E eu percebo que quanto mais distante dela, mais suscetíveis as minhas plantas estão. Por quê? Porque elas não têm a alimentação que essas que estão mais próximas, né? E aí eu fiz, inclusive, também, né, nessas chamadas para nossa live, eu perguntei para as pessoas sobre a compostagem. E é um desafio, né? Porque quem mora em espaços menores ou em apartamento não tem condição de manter esse sistema alimentando todas as plantas, né, de uma horta. É mais difícil. E aí, esses fertilizantes, para mim, foi um achado, assim, porque fazer essa fertilização de forma orgânica e algo que esteja acessível era uma coisa que caía muito frequente aqui para mim, nas minhas perguntas, sabe? Nas dúvidas do pessoal. Como que você faz? E aí é difícil apontar, porque cada cidade vai ter um sistema, né, uma vizinhança, falar assim, vamos compartilhar com seu vizinho, chorume. Não é bem assim, não é tão simples assim em todos os lugares. E aí é uma forma das pessoas poderem fazer seguramente essa adubação, né?
usando um produto que é acessível, que você pode comprar numa floricultura ou mesmo na internet, né? Exato, eu acho que essa vantagem que a gente tem, eu recebi muita pergunta de gente que está com praga agora, porque agora é uma época muito maluca, né? Porque a gente tem mudança de temperatura e as cochonilhas estão atacando muito. Eu recebi muita pergunta de gente agora que uma das minhas caixinhas que eu recebi, tem muita gente que tá com cochonilha, está com um ataque grande. Então, gente, essa dica que eu vou dar, até aproveitar porque a gente está fazendo isso pela Iori, é uma experiência muito gratificante a gente poder ter acesso a um adubo que é novo. A Iorim era um adubo e fertilizante, gente, é a mesma coisa, é sinônimo. É um adubo que tem certificação orgânica, então a gente não tem medo, porque não tem medo nem de dar para criança. Então, se a Elisa manusear o adubo, não tem medo nenhum. Meus filhos fazem adubação. É um adubo orgânico e não vai mexer na qualidade do alimento que a gente está colocando na nossa mesa. E eu acho que para quem tem pequeno espaço vai facilitar demais, porque a gente não tem condições de fazer. Quem não tem condições... Eu faço compostagem também, então para mim eu somo, eu tenho compostagem mais os adubos da Iorim. A gente acaba dando a possibilidade da planta, porque eu acho que a grande sacada desse adubo da Iorim, que na verdade a gente que tem pequenas produções, a Iorim antes ela estava em grandes produções agrícolas, né? E em grandes produções agrícolas orgânicas também. Então é muito interessante a gente poder ter esses produtos agora disponíveis nas nossas prateleiras de gardens, porque eu acho que a grande sacada que eu estava te falando é o seguinte: os adubos da Iorim são um mineral, um nutriente in natura, que a gente deixa dentro do... A gente incorpora ele dentro do solo, Bia, e fica quieto lá. A planta só vai sugar quando ela tiver necessidade. Então não é que a gente está fazendo uma superalimentação da planta. Não é que a gente está deixando... vamos deixar a nossa manga bombada, o nosso chuchu bombado. Não tem nada disso. A gente vai melhorar o sabor das frutas, das nossas hortaliças, porque a gente deixou disponível no solo o alimento que ela precisa. Então é bem interessante, assim, para quando a gente está falando de doença, a gente está falando que a gente deixa a planta mais forte e as plantas vão ficar menos suscetíveis à doença, e a gente também está melhorando a qualidade das hortaliças, dos frutos, de tudo, usando os dois produtos, né? Então, para quem depois quiser conhecer, a gente escreve aqui na caixinha. Os dois que têm certificação orgânica estão aqui, que é o Ecosil e o Iorim mesmo, propriamente dito. Bia já está usando, né, Bia? Eu achei curioso, assim, quando eu recebi, a gente sempre fica, né, meio algo novo, meio sem entender como pode, né? Mas é fertilizante, mas é orgânico, como isso é possível, né? E aí foi bem bacana, porque foi a oportunidade que eu tive de ir mais a fundo, pesquisar se havia mesmo real possibilidade de que fosse um fertilizante, né? Que a gente chama adubo, não deixa de ser adubo, né? Mas a palavrinha assusta e eu conversei bastante com as pessoas nesses últimos dias sobre isso, porque a gente tem um problema, né, muito forte no Brasil com os agrotóxicos, mas não se trata disso, é um produto totalmente diferente. Então, vale a pena experimentar mesmo para testar, principalmente nessa época. É uma época boa para a gente experimentar, porque as plantas estão sendo atacadas agora, né? Para mim, o maracujá, o meu tomate de árvore, as lagartas estão lá felizes em cima dele. Bia, por favor, eu amo tomate de árvore. Bia, eu amo. Você sabe que é um dos sabores que eu mais amo na minha vida, é tomate de árvore. Eu não consigo. Eu trouxe. Minha mãe tem em São Bento do Sapucaí, ela tem 3 árvores de tomate, aquele que eu tenho loucura. Eu fiz uma muda, ela estava pegando, ela miou. Se em algum momento você conseguir também fazer uma muda de tomate de árvore, você lembra de mim, hein, Bia? Pelo amor de Deus, que eu amo essa planta. Aqui demorou também para vingar e ela demorou para se desenvolver também. E aí o que acontece é que aí deu o momento dela, né? Ela foi embora e aí a bananeira cresceu muito também e começou a sombrear ela. E aí esse sombreamento é o que está trazendo esses prejuízos, né? Fazendo com que ela fique mais suscetível
ao ataque das lagartas. Mas eu já estou fazendo a alimentação dela para poder ver que resultado que eu tenho, né? Porque ela ficando mais forte e ela está frutificando. Então eu não quero que esse estresse que ela está passando comprometa a frutificação. Aí a gente dá nossos pulos aqui, né? E uma coisa que Nossa. eu achei legal, Gabi, eu queria até pedir para você explicar melhor. Eu entendi, mas eu acho que você consegue falar mais. É sobre o fato de ser orgânico, o fertilizante, ele se dá porque ele não tem nenhuma adição, né? É um processo físico, né? De extração desse mineral, né? E de inserção dele nesse composto, né? Eu fui, antes de aceitar, né, de trabalhar, eu vou abrir aqui para vocês meu coração, tá? Antes de aceitar trabalhar para Iorim, né, eu fui conhecer, porque a gente tem que conhecer com quem a gente vai trabalhar. Você sabe disso, né, Bia? Justamente porque a gente trabalha com planta, a gente trabalha com ser vivo. E eu fui conhecer as instalações da Iorim. E o que eu fiquei maravilhada, porque na verdade é um processo muito interessante. O que eles fizeram foi o seguinte: a Iorim, esses dois produtos orgânicos que ele tem, é por isso que eu fiquei super maravilhada. Um deles, o potássio, é o seguinte: a Iorim, as instalações da Iorim estão em cima de uma, lá em Poços de Calda, em cima de uma mina de potássio existente lá. Esse potássio que existe é um potássio in natura, que antes Poços de Calda era uma região vulcânica. Então já foi um vulcão que entrou em erupção e a larva desse, então o potássio, ele só aconteceu isso, era uma mina de potássio, o potássio, o vulcão entrou em erupção, esse potássio foi elevado a uma temperatura altíssima, derreteu, e quando ele entrou em contato com a água, que são aquelas águas de Poços de Calda, ele cristalizou, virou um potássio cristalizado que ficou ali. E depois, isso estou falando de milhares de anos atrás, tá? Então, hoje, essa mina de potássio que a Iorim tem é um potássio, são cristais de potássio. Então, o que é o Ecosil? São esses cristais de potássio. Não tem adição nenhuma, são esses cristais de potássio que tem ali. Então, o que a gente faz? Quando a gente está comprando o Ecosil, a gente está comprando esses cristais de potássio que, na verdade, a gente coloca esses cristais de potássio no substrato, misturado no nosso substrato. E aí o que é muito interessante é as nossas plantas, através das raízes, as raízes elas soltam ácidos fracos quando elas estão precisando de determinados alimentos. Ou estou precisando de potássio. O potássio vai ficar disponível ali no substrato. A planta só vai puxar o potássio do substrato a hora que ela tiver necessidade. Então é muito interessante, porque primeiro que você gasta muito menos dinheiro, porque você deixa o potássio lá, ele é de lenta liberação e de longa duração, porque você deixa ele no teu solo, no vaso ou no solo, efetivamente, e a planta que vai dizer a hora que ela precisa. Então é meio que como se a gente tivesse... Eu que estou fazendo estou fazendo uma analogia aqui, porque eu estou fazendo agora um regime alimentar, que depois que eu tive o Covid, eu fiquei bem ruim de digestão, bem ruim, Bia, assim, eu estou tendo que fazer uma reeducação alimentar bem grande, porque não tô legal. E eu perdi um pouco, de tão mal que eu tenho passado, eu perdi a noção do que eu tenho vontade de comer e o que me faz bem. Então, nessas horas eu me equiparo um pouco assim com as plantas. Eu não sei se eu estou com vontade de comer carboidrato, eu não sei se eu estou com vontade de comer proteína, eu não sei nem o que me faz bem. Então, eu estou fazendo atualmente uma reeducação alimentar para saber o que meu corpo necessita. É muito louco isso. Então, eu acho que quando a gente faz uma adubação orgânica, a gente está dando de presente isso, a gente está deixando a planta escolher o que ela precisa. Eu não estou lá socando na planta um monte de adubo e bombando a planta. Não, eu estou deixando disponível no solo um adubo orgânico, e a planta, quando ela tiver necessidade, ela fala: opa, encontrei, eu tenho potássio aqui no meu eu tenho fósforo no solo, e aí eu sugo esse potássio, esse fósforo do solo, e ela se alimenta quando ela precisa. Então é muito interessante. E são os nutrientes essenciais, né, para a planta. É o NPK que a gente ouve falar tanto, né, que a gente fala tanto. O fósforo e o potássio são dois deles e são super importantes, né, para o desenvolvimento dessas plantas.
Se a gente usa os dois, que é o Ecosil é o potássio, o Iorin é o fósforo, ficou faltando nitrogênio, porque o nitrogênio não tem jeito da gente fazer ele de uma forma orgânica. Então, como a gente aqui conversando sobre cultivo orgânico, como que a gente compensa e como que a gente dá nitrogênio? A gente tem que dar através de esterco. Então, ou a gente utilizando um composto orgânico bem rico, a gente também está colocando nitrogênio. É que quando a gente coloca... Também bem fácil de achar a tabela, né, de alimentos que são ricos em nitrogênio e que podem ser usados no solo. Eu uso muito pó de café, a borra do meu café. Eu também misturo na terra quando eu faço a troca dos vasos, aí esse pó de café está incorporado ali. É uma forma de disponibilizar. A gente sabe que não tem a mesma eficiência do que seria, mas tem a importância da gente fazer também essa reciclagem do nossa matéria orgânica, né? Devolver para o solo. Total. Quer ver? A gente está falando de uma maneira super fácil da gente colocar o NPK de uma maneira orgânica dentro do nosso cultivo, né? Agora, vou voltar um pouco para o nosso beabá para a gente voltar. Você encontrou o solo ali. Para a gente falar, vamos falar do início. Eu queria saber como é que você, Bia, faz. Você limpa tudo, você usa aquelas plantinhas que te deram aquele sinal do que vai bem. Como é que você, Bia, faz para fazer essa horta? Como é que você faria? Aqui, quando eu me mudei, o meu quintal do fundo era pura tiririca. Tinha uma coisa ou outra ali, tinha o guaco já, tinha uma abóbora, mas era só tiririca. Aí a gente já sabe que tem a coisa da acidez, né? Então, fizemos uma correção nessa acidez, a calagem do solo, que é recomendável se fazer sempre, né? Claro que se a pessoa fizer a análise e mostrar lá que não é necessário, ok, mas na maioria das vezes é necessário fazer uma calagem do solo, né? Então... Bia, eu vou te dar só mais uma dica, só te interromper, eu não vou falar mais. Por favor. O Iorin, ele também faz uma correção da acidez do solo, tá? De uma forma orgânica também, mas ele faz. Você aplica, ele faz uma correção. Se você encontrar um solo ácido, se você aplicar o Iorin, ele também já corrige o solo e deixa ele um pouco mais básico, tá? Só para você saber o que você está falando, que você viu a tiririca lá, tem essa vantagem também que quando a gente encontra um solo mais ácido, o Iorin faz uma correção natural do solo, deixando ele mais básico. E aí, uma outra coisa que a gente pode fazer complementando, né, essa correção é o cultivo de outras espécies que podem fazer, né, uma certa compensação. Agora acabou para mim, que chegou um caminhãozão aqui do meu lado. Relaxa, querido. A gente, se tiver ruim, vocês me avisam, eu vou embora. Daqui eu entro. Dando pra ouvir, mas acho que ele já vai embora. E aí uma coisa que para mim fez muita diferença nesse controle da tiririca foi plantar batata doce. Que as ramas da batata doce foram crescendo, se espalhando e elas acabavam competindo pelo próprio espaço, né? A batata doce cobrindo do lado... Acho que eu não vou conseguir me concentrar. Eu vou embora, gente. Eu vou entrar em casa. Vai andando. Tá. Vou sair do meu tripé aqui. Pronto. E aí, então, a gente... Com a batata doce, a gente consegue fazer essa cobertura, né? Então, do lado de fora da... Pisei em algum brinquedo da Elisa aqui agora. E depois ela vai ficar brava comigo, ó. A batata doce, a gente experimentou umas coisas aqui de cobrir, de fazer solarização, mas não estava funcionando. Aí a batata doce, por conta dela se desenvolver muito no subsolo, né? E ocupar bem o espaço. E as ramas serem bem rápidas também, né? De crescimento rápido, ela conseguiu botar a tiririca para correr, de certa forma. Que delícia! Foi fazendo essa brincadeira, plantando algumas coisas maiores, né? Então veio a bananeira, o tomate de árvore, nasce um mamoeiro de dentro da composteira, dali um pouco já tem mamão, e aí assim a gente foi substituindo uma planta que foi uma das primeiras que a gente colocou, foi a vinagreira, o hibisco, aquele hibisco roxo, né? Uhum. Então, elas, aos poucos, a diversidade foi trabalhando nesse equilíbrio, sabe? Na
na diversidade também de comportamentos e de nutrientes que ficam presentes no solo a partir das próprias plantas. E você faz rodízio, então, por causa desses nutrientes que as plantas dão, você faz rodízio no seu cultivo? Sempre. Ele se faz por conta mesmo. Aqui na frente onde eu estava, atrás de mim ali eu tenho plantas mais perenes e maiores. Eu tenho a jabuticabeira, tenho o sabugueiro, já são árvores, né? Nenhuma muito grande, mas já são árvores, já não são mais assim filhotes. Mas essa substituição ela acaba se fazendo naturalmente, né? Uma coisa engraçada, uma coisa que nascia muito aqui no meu quintal. Antes era o caruru, tinha sempre, e eu deixava crescer sempre. Até porque depois ele dava semente e vinham as novas gerações por conta, né? Na época certa. Agora, como as características do solo mudaram por conta das plantas que estão presentes, o caruru já não está nascendo tanto mais. Olha que Daí curioso. aparecem outras, né? Aí vem um dente de leão, de repente aparece a serralha, e eu vou deixando crescer. Depende da época. Até essa foto que eu postei ontem, né, para chamar o pessoal para nossa live, esse já não é mais o meu jardim de hoje, porque o meu quintal de hoje, né? O meu quintal de hoje já tá diferente, já tem outras plantas. Então, a cada ano, se eu bater uma foto, dá para ver bem clara a diferença, assim, dessas plantas. E você vai mudando, deve mudar completamente, né? Porque como muda as características do solo. E você vai deixando, né, Bia? Você deixa Eu a vou, natureza agir, né? eu vou deixando, eu só tiro se eu achar que tá muito descontrolado mesmo, assim, porque tem espécies que são agressivas, né? Invasivas, é. E elas realmente atrapalham o desenvolvimento de outras. Então, se eu tenho um xodózinho ali e eu vejo que ele tá correndo risco por uma outra, né? A gente tem aqui o feijão espada, que é o feijão que é o maior do mundo, né? Que é um feijãozão rosa desse Que tamanho. é lindo esse É feijão. lindo. As vagens dele estão enormes ali no quintal. Daqui a pouco é hora de colher. Só que ele é muito agressivo, então ele estava subindo também em cima do tomate de árvore. Aí ali eu vou manejando, sabe? Eu vou separando elas. As trepadeiras são mais agressivas, né? O caramoela. Aí a gente vai organizando como dá. Mas arrancar, assim, fazer como o controle. Até achei uma coisa interessante. Muita gente trouxe para mim. Eu postei foto da lagarta, dos ovinhos na capuchinha, né? E aí teve gente que mandou assim para mim: eu não vejo isso como um problema. Mas eu também não. Só é um problema depois que eu não achei essa folhinha com os ovinhos para eu arrancar ela a tempo e elas nascem e comem a minha capuchinha inteira. Aí é um problema. E come inteira, né? A capuchinha é impressionante. A capuchinha acaba virando piranha boi de piranha, né? Boi de piranha. Total, E né? tem muito disso também. É bom deixá-las crescerem, porque elas chamam para si esses bichinhos. E aí, se você tem lá a sua couve, ela é protegida pela capuchinha. Os bichos preferem a capuchinha, né? É bom. Mas é triste porque você quer usar a capuchinha, né? Você que usa absolutamente tudo, a capuchinha é uma das primeiras que vai embora, né? Ela acaba sendo uma das primeiras que vai embora. Sim, e me frustro bastante quando eu vou. Um belo dia você acorda, vai lá fora e não tem mais capuchinha. Acabou, o lagarto. Ai, tem gente falando que quer fazer um livro de receitas, Bia. A gente precisava mesmo fazer um livro de receitas. Demorou. Ô, Bia, A gente fez algumas receitas já nos e-books que já foram publicados, a gente tem algumas, mas nenhum deles é de receitas. E, aliás, vou aproveitar para responder, porque, puxa, é meu amigo, vive aqui pelo Instagram dando um alô. Ó quem apareceu aqui, ó. A cara de braba. Ele falou aqui sobre a cúrcuma, que as folhas da cúrcuma dele estão amareladas. E sim, a cúrcuma é legal também você ficar de olho nessa suplementação assim do solo, que o solo seja bem fofo, rico e rico em matéria orgânica. Mas essa época suas folhas estão amarelando porque daqui um pouco você vai colher, tá chegando a época da colheita dela, então é natural que elas amarelem e que daqui a pouco vai despencar sua planta toda.
mas não desanima que aí você colhe, deixa um dedinho lá na terra que você vai ter cúrcuma de novo em breve, viu? Ô, Bia, e tem muita gente aqui que me respondeu que não tem espaço e gostaria de fazer cultivo de plantas comestíveis, e, enfim, seja horta ou de punk, em vaso. Você tem alguma dica especial para quem quer fazer cultivo em vaso, em jardineira, ou seja, cultivo em pequeno espaço? Porque quando a gente está falando desses cultivos em solo, é o que você falou, você deixa um pouco a coisa acontecer. Quando a gente passa para o vaso, a gente tem um controle maior. Né? Tem uma desvantagem, eu sempre brinco, porque eu acho que as pessoas tendem a ver o lado negativo do vaso, né? Ah, eu tenho pouco espaço, eu vou plantar em vaso, e ai, que pena, eu não tenho quintal que nem você, eu poderia plantar coisas melhores se eu tivesse quintal. Eu falei, eu sempre, vamos olhar o copo meio cheio, não meio vazio. Eu gosto de falar que quando a gente tem cultivo, a gente vai fazer o cultivo no vaso, a gente tem a grande vantagem de decidir o solo que a gente vai dar para aquela planta, de decidir o adubo que a gente vai pôr ali, e a gente, o controle é nosso, mas vem os dois lados da moeda, né? O controle também, se a gente erra, o problema também é nosso. Sim. Às vezes a gente mata de amor, né? Dá tanta coisa. Exatamente. Eu queria saber que dicas que você tem para quem quer fazer cultivo em vaso. De tudo, desde tamanho mínimo. O que você acha? O que você daria de dica para quem quer fazer cultivo em vaso? Você já falou uma palavra assim que para mim é chave, que é o tamanho. Aqui eu sei, eu falo, mas eu já vou dar meu mau exemplo aqui, que aqui vira e mexe eu deixo a planta ficar desesperada para sair dali. A gente vai deixando, né? Ó, eu tô com um coco atrás de mim aqui, ó. Ele não mora oficialmente aqui na sala, não, porque ele não é muito chegado esse ambiente. Mas quando eu faço live, eu trago ele para cá para ele ficar bonito. Para ficar bonito. E ele já tá na hora de sair daqui, ó. O vaso tá pequeno. Não tem jeito de manter por muito tempo assim. A planta reclama. E aí é como você falou, ficar atento ao tamanho, porque aí entra nesse vaso uma quantidade de terra, né, que vai ser mais adequada. E nessa quantidade de terra é onde a gente vai trabalhar os componentes, né? Vai colocar aquilo que a planta precisa. O básico do básico para mim de plantio em vaso é o material do vaso, né? De repente, se ele é um vaso de barro e ele não é impermeabilizado por dentro, você pode regar à vontade que o seu vaso de barro vai chupar aquela água da sua planta. Então, você tem que dar um capricho ali nessa água. Eu amo vaso de barro, sou 1000 vezes, mas aqui não dá para serem todos de barro, e aí eu vou pros vasos de plástico mesmo, a gente vai nos cachepôs, né, que ajuda. Eu vim aqui de novo aqui para fora, porque eu tô com uma aqui que ela é exigente. Eu mostrei para vocês a bananeira, né, que tá aqui, ó, meu filhotinho. Ai, e que aqui linda do lado, que ela tá. eu tô com um tipo diferente de coentro. Ah, é o tipo aquele coentrão, aquele... Que o pessoal chama coentro de peixe. Ai, que lindo! Tá bonitinho, né? Mas ele Tá tava lindo. mortinho da Silva. E a gente... Eu fico experimentando, né? Onde o lugar em que ele gosta mais. Então, o vaso também tem essa vantagem da mobilidade. De repente, a sua planta não tá indo muito bem naquele lugarzinho onde você colocou. A gente pode trazer ela num pé da árvore, mudar o lugar para ver se ela se adapta melhor. Então, se você planta no chão, não dá muito, né, para você resolver aquilo. Aí fica para uma próxima. Mas no vaso, a sua horta em vaso, ela é perfeitamente transportável, né? E aí, Olha, tem gente, a Maurina tá falando que chama de coentro da Índia ou coentro largo. Sim. Eu tenho É dois, lindo. na verdade são três, né? Eu tenho os dois tipos dos que a gente chama de selvagem, assim, coentro do mato, coentrão, eu tenho em vaso. Um tá lá no fundo e que tá num vasinho maior, eu não quis trazer para cá, mas esse aqui tá indo super bem no vaso. E aí é isso, assim, é rega e a adubação que a gente faz com o olho, né, Gabi? A gente tem que estar de olho nelas. Se a gente deixa muito de lado,
daqui um pouco você vai lá, não tem mais planta, né? A gente acaba... E acontece, é natural mesmo que a gente, tendo muitas plantas, a gente acaba dando mais atenção para uma, depois mais atenção para outra. E aí a minha dica para isso é a pessoa manter as plantas em um lugar visível, assim, de passagem, um lugar que seja próximo a uma torneira, caso ela não tenha irrigação, né? Vai por aí. Ai, que bom. Ó, eu acho que quanto ao assunto é vaso, que você falou, eu acho é mais uma vantagem que eu vou acrescentar na minha defesa do copo cheio do vaso, é essa de mobilidade, que eu achei isso maravilhoso. Tem uma plantinha ou outra, né? A gente sabe, tem algumas plantas que às vezes ficam melhores numa sombrinha de uma árvore, outras que estão precisando de mais luz. Quando ela está no vaso, você pode arrastar um vasinho para um lado ou para o outro. Eu acho que realmente é uma grande vantagem. E isso que você falou do vaso de cerâmica, né? O terracota, que eu gosto demais também, acho que é um dos acabamentos de vaso que eu mais gosto, mas muita gente não sabe disso, Bia. Se a gente não passa um neutrol por dentro, não passa um impermeabilizante por dentro, a, a terracota realmente tem esse poder de chupar toda a água quando você faz a rega. E tempero, né? As plantas comestíveis, de um modo geral, precisam de muita água. Então, eu costumo dizer, Bia, não sei se eu estou certa ou errada, não é para desincentivar ninguém. Pelo contrário, tá? Mas a pessoa precisa saber. É mais para quem gosta de dar amor e carinho para as plantas. Planta comestível, ela precisa ser muito regada, né? A gente, de um modo geral, a gente tem que regar todo dia e no calor até mais do que uma vez por dia. Então, para te ajudar, por que você vai pôr num vaso de cerâmica que não é impermeabilizado? Se ajuda, né? Coloca num vasinho de plástico ou transforma o vaso de cerâmica num vaso impermeabilizado, que ele vira, entre aspas, um vasinho de plástico e facilita a tua vida, né? Eu acho que isso ajuda muito, né? E eu, às vezes, coloco, eu não sei se você coloca, eu já usei muito vermiculita no plantio de algumas delas que pegam o sol. Eu tenho uma jardineira que pega um sol escaldante, eu coloco vermiculita também para dar uma ajudada a deixar a terra meio úmida. Enfim. Bia, eu queria ficar conversando com você, eu nem sei, mas muito mais tempo. Uma pena, porque nosso horário acabou. Você é uma graça, uma simpatia de pessoa. Muito obrigada. Não, e dá vontade de morar aí no teu jardim, de ficar vendo todas as plantas que você tem, de falar de todos os cultivos. Você tem alguma ideia de quantas espécies você tem aí? Alguma ideia? Não, né? Não, não tenho. Eu já andei dando uns chutes assim, mas na verdade não dá para contar. Eu perco a conta sempre que vou contar, então eu já deixei para lá. Mas tem umas centenas aí. Não sei se chega, não sei se passa de 1000, não, mas umas centenas aí tem, umas 500. Meu talvez. Deus. Meu Deus. Tem muita coisa aí, não é por um esforço, não é por um excesso de trabalho, pelo contrário, é pelo excesso, é pelo desapego mesmo, pelo excesso do deixa rolar, porque elas vão aparecendo mesmo e como a gente falou aqui, se substituindo. Acho que nos vasos mesmo, às vezes, nascem, né? Então, se eu posso dar um recado final, assim, pro pessoal, é mesmo para isso, assim, para deixar acontecer. A gente tem muito... A gente já passa por muito estresse, a gente está vivendo um momento que é complicadíssimo. E tudo tem que ser muito controlado, tudo requer muita atenção da gente. Então, é uma tensão que fica, né? O tempo todo pairando. Então, quando for, né, já que isso tem sido, né, felizmente, uma forma de terapia para as pessoas, quando for fazer a sua horta, vai pelo lado do relax, vai pelo desapego, pelo deixa fluir, que as coisas vão dar certo sem que você precise se estressar. Faz parte, às vezes, aquela plantinha que a gente né, uma mudinha que a gente comprou, plantou com amor e carinho, às vezes ela não vinga, mas aí vem uma outra ali do ladinho, crescendo por conta própria, que pode ser uma grande surpresa. Aqui são muitas, como eu mencionei, o espinafre indiano, que dá flores, é a coisa mais linda, e foi uma surpresa que veio, a natureza deu, sabe? Então se deixar presentear também, assim.
Pois é, eu acho que adicionando a tua fala, que foi muito linda, Bia, eu acho que a pandemia fez isso com a gente, né? A gente voltar a ter um prazer nas plantas, porque eu acho que uma das... a gente não, porque a gente já estava envolvida com as plantas, mas muitas pessoas que começaram a escrever dizendo eu redescobri as plantas, eu redescobri o prazer que é de cultivar uma planta, que é de ter de colocar um alimento que eu cultivo na mesa. Então, eu acho que a pandemia nos trouxe algumas coisas boas, sim, apesar dessa loucura que a gente está vivendo, e a gente pode, com conhecimento, deixar isso menos estressante, que é o que a gente está falando, e é um mundo que a gente troca muita informação, né, Bia? Então tenho certeza que a Bia responde todas as perguntas, porque está na cara dela que ela é uma pessoa absolutamente acessível, então eu queria deixar a Bia disponível aí para quem tiver qualquer dúvida. Se vocês conhecerem alguém que não conseguiu assistir a live, que esse horário não é um horário fácil, eu sei, às 9 da manhã, manda um aviãozinho depois, a live vai ficar gravada aqui no IGTV da Yorin Garden, é só mandar um aviãozinho depois para quem vocês quiserem. E escrevam nos comentários se ficou faltando alguma dúvida, se vocês quiserem alguma dica que a Bia mande de alguma coisa, dica dos adubos da Yorin, se tiver alguma coisa, a gente também escreve. E Bia, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Foi um prazer, espero que seja a primeira de muitas lives que a gente faça junto, viu? Eu também espero. Foi um prazer estar com você hoje. Já falei para você no telefone, mas vou repetir aqui que eu já acompanho o seu trabalho faz tempo, já sou fã e estava ansiosa por esse momento, então eu espero sim que a gente se encontre muitas vezes. E olha, pelo que eu percebi aqui, eu não consegui ver muito os comentários, mas a história da sua mãe morar lá em São Bento fez... Eu vi. Então, encontrar por lá, porque é aqui do meu ladinho, né? Eu tô bem pertinho de São Bento. Que cidade que você tá, Bia? Tô em São José. Ah, você tá do lado, sabe? Minha mãe tá agora assistindo a gente em São Bento do Sapucaí. A gente vai se encontrar, a gente tem que se encontrar. Não, e fora que São Bento tem uns viveiros, nem te digo, tem umas coisas tão lindas lá, Santo Antônio, em Gonçalves. Então, a gente tem que fazer um encontro. Tá combinado, bom? Vamos fazer um beijo enorme, então, Bia, enorme. Dá um beijo na Elisa, também. Tá? Dou sim, pode deixar. E você na sua turma aí também. E para vocês que mandaram mensagem aqui, não deu para a gente ficar respondendo todas, mas obrigada. Obrigada pelas mensagens carinhosas, Camila, William, amigos que estão aí sempre, Thaís, dando aquela força. Cristina, que tem um viveiro que é um paraíso lindo, na terra. Nossa, muito maravilhoso. Então, gente, ó, um beijão para vocês e estamos aí. Precisando é só chamar. Gabi, muito obrigada, viu? Beijo, querida. Até. Tchau, tchau. Até.